recém-nascido mostra que o ar chegou pela primeira vez ao pulmão. Desde que nasce, o ser humano passa a depender da respiração para se manter vivo. Mas embora seja indispensável para a sobrevivência humana, respirar nem sempre é fácil. Bom, poluição é qualquer degradação no meio ambiente, que seja tanto nas águas, na atmosfera ou no solo, causado pela disposição inadequada de compostos, que sejam compostos orgânicos ou inorgânicos. Que foram introduzidas pelo homem, elas não são naturais, então elas causam um certo desequilíbrio, né, com relação aos componentes naturais da atmosfera, que basicamente seria o nitrogênio e o oxigênio. E você insere aí outros gases que vão causar efeitos nocivos na saúde e também ao meio ambiente. A poluição do ar, que pode ser compreendida por meio da ação direta ou indireta de substâncias ou energia no ar, causando um efeito negativo em seu equilíbrio e resultando em prejuízos à saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema. Os principais agentes causadores dessa poluição são de natureza química, genética ou de energia, como nos casos de luz, calor ou radiação. Estudos mais recentes mostraram que a poluição do ar tem múltiplas origens. 70% dos municípios que acusaram o problema apontaram duas ou mais causas para a sua ocorrência. Na relação das cidades mais poluídas do mundo, podemos encontrar uma grande variação, que vai desde as cidades de São Paulo e Belo Horizonte até México e Tóquio. Esse conceito de preocupação ele evoluiu quando as pessoas começaram, a própria sociedade começou a observar algumas catástrofes, né? Então, o caso mais clássico é um episódio que ocorreu na Inglaterra, em Londres, de um fog. Na época se utilizava muita energia do carvão na cidade de Londres, e um belo dia ficou muito excessivo, né, as emissões de poluentes, principalmente enxofre, que é um dos poluentes que causa esse material particulado mais fino, e isso daí causou impactos sérios na saúde das pessoas. A produção de energia é o principal motivo da poluição do ar. Automóveis, fábricas e usinas termoelétricas espalhadas pelo mundo usam, na maioria das vezes, a energia dos combustíveis fósseis. Mas a grande culpada pela sujeira é a gigantesca frota de veículos, que emite 9 vezes mais substâncias tóxicas do que as indústrias. E com o trânsito parado, tudo fica pior. Quando a velocidade cai de 30 para 20 km por hora, o consumo de combustível mistura cerca de 30% a mais de substâncias tóxicas no oxigênio que respiramos. Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde constatou que o ar da Grande Rio de Janeiro é mais poluído do que o da Grande São Paulo. A OMS recomenda um máximo de 20 microgramas para cada metro cúbico de ar. O Rio tem 64 microgramas, enquanto São Paulo apresentou 38 microgramas por metro cúbico.
A queimada é a causa de poluição do ar mais apontada em quase todas as regiões. Nessa situação, a saúde das pessoas é a mais afetada. Tudo isso causa diversos problemas respiratórios e, consequentemente, aumenta o movimento em hospitais e postos de saúde. Esses poluentes atmosféricos atingem também a vegetação, o patrimônio histórico, cultural e o clima do planeta. Não é neblina, não. É a poluição que deixa as grandes cidades assim. O ar fica pesado e as pessoas se sentem mal. Olhos, nariz e garganta ficam irritados. Parece que é difícil até respirar. E é mesmo. Tudo por causa da poluição do ar. Então, quem provoca a poluição do ar comete um crime ou não? Pô, gente, é lógico que é crime, né? É só dar uma olhadinha aqui, ó, na nova lei dos crimes ambientais, a lei da natureza. A nova lei diz no artigo 54 que é crime causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Esta é uma das 40 estações da avaliação da qualidade do ar que a CETESB mantém no estado de São Paulo. O monitoramento começou na região metropolitana em 1972, com 14 estações. Mas a revolução veio em 1981, quando começou o monitoramento automático. Hoje a medição é instantânea. Os sensores instalados no topo da estação captam amostras do ar naquele local a cada 5 segundos, ou seja, são mais de 17 mil leituras por dia. Funciona assim. Dentro da estação, equipamentos modernos e outros, nem tanto, combinam tecnologia de 3 gerações. Nos medidores automáticos, um feixe de luz atravessa a amostra. Essa luz realça as partículas em suspensão no ar e permite a identificação de tudo que está contido nele. A amostra é então comparada com gases puros e certificados pela EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. As análises dos poluentes na atmosfera são assim pequenas partículas, né? Na realidade, nós estamos fazendo análise traço, que se chama. São quantidades de microgramas em metro cúbico. Os níveis de ozônio, óxido de carbono, monóxido de carbono e outros poluentes presentes no ar aparecem aqui nesses visores. É tudo bastante rápido e o sistema é completamente automatizado. Os equipamentos também são automaticamente calibrados todos os dias. Com as portas fechadas, temperatura controlada e os equipamentos funcionando 24 horas nos 7 dias da semana, os dados coletados nas 40 estações são transferidos via telefônica para os computadores desta central. Os resultados dos monitoramentos são acompanhados de hora em hora. Os dados são processados com base em médias padrão e também nas previsões meteorológicas, uma vez que a poluição do ar está diretamente ligada às condições climáticas. Daqui, os resultados são disponibilizados a cada hora na internet e em um boletim diário, elaborado às 16 horas, que apresenta a situação das últimas 24 horas. A nuvem escura das queimadas e a fumaça que sai dos veículos deixam o ar de Goiânia cada vez mais poluído. Tá muito poluída a cidade. Fica mais difícil respirar? Ah, fica sim, ué. Bastidor, aquele usado para fazer bordado, um papel de filtro e uma haste de metal. Foi com esses instrumentos simples e baratos que integrantes do programa de doutorado em Ciências Ambientais da UFG criaram essa engenhoca aqui, chamada de Cisco, que ajuda a verificar níveis de poluição no ambiente. A pesquisa começou com pombos. Foram coletadas aves em regiões como o centro de Goiânia e o zoológico, para analisar o nível de poluição presente nas asas. O problema é que é difícil capturar os bichos, por isso foi criado o Cisco, que simula o que acontece com os pombos. Precisávamos arrumar uma solução um pouco mais inteligente, um pouco mais simples. E aí veio a ideia de simular o que ocorre nas penas dos pombos, né? Pegando simplesmente
simplesmente um papel e colocando sobre ele uma cera que simulava a cera presente nos pombos. Foram instalados ciscos em 33 pontos de Goiânia. Depois de 15 dias, eles foram recolhidos e analisados em laboratório. O resultado mostrou que na Praça Cívica o ar está carregado com metais pesados. Naquela região, por haver maior tráfego de veículos e maior quantidade de pessoas circulando, nós obtivemos maior teor de metais, principalmente cobre, cádmio, chumbo. Já no zoológico, a grande quantidade de árvores torna o ar menos poluído. Na periferia, a poluição também é menor, mas na região de indústrias... Principalmente aquelas que têm fonte de cromo, nós obtivemos, então, maiores concentrações desse metal. O poder público, ao invés de utilizar esses sistemas que são feitos atualmente, eles podem dispor dessa nossa pesquisa, desse nosso trabalho, para poder monitorar a poluição em diversos municípios, não só goianos, mas também de todo o país. Falar sobre a chuva ácida, que é a denominação dada à chuva ou qualquer outra forma de precipitação atmosférica. Essa é resultante de um fenômeno que surgiu e cresceu junto à industrialização do mundo, a poluição do ar, que veio se desenvolvendo com maior intensidade nos países desenvolvidos. O constante ato de expelir fumaça das usinas termoelétricas à base de carvão, indústrias de celulose, refinarias, veículos automotores e outros diversos poluentes gasosos despejados na atmosfera contribuem diretamente para a formação de chuva ácida. Compostos de enxofre e nitrogênio são os principais componentes desta chuva, que pode se manifestar tanto no local de origem como a quilômetros de distância, nos gases produzidos por fábricas e motores, em especial quando a queima de carvão mineral são liberados para a atmosfera óxidos de enxofre, os quais reagem com vapor de água produzindo ácido sulfúrico, que é diluído na água da chuva e dando origem à chuva ácida, com pH muito ácido. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. A maior ameaça à camada de ozônio vem do CFC, o composto químico clorofluorcarboneto usado em refrigeradores, condicionadores de ar e como propelente em latas de spray. Quando é liberado na troposfera, o CFC mistura-se com o ar e alcança as camadas mais altas da atmosfera. Na estratosfera, o CFC atinge a camada de ozônio, que funciona como um filtro que protege a Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A exposição do CFC à radiação ultravioleta quebra o composto e libera o cloro. O cloro destrói a molécula do ozônio. Um único átomo é capaz de destruir milhares de moléculas de ozônio. A camada de ozônio já apresenta um buraco na Antártica, o que aumenta a radiação ultravioleta na superfície da Terra e ameaça a vida no planeta. Pode piorar a qualidade de vida das pessoas. A poluição atmosférica muda o azul do céu, deixando o cenário cinza e assustador. O tempo seco associado à poluição do ar aumenta o risco de doenças respiratórias. Asma, bronquite, rinite e alergias podem ser desencadeadas. Como a poluição age no corpo humano? Os poluentes orgânicos, eles em ar, eles disparam fundamentalmente fenômenos imunológicos nas pessoas que são suscetíveis. Grandes cidades muito aglomeradas em determinadas épocas do ano, que dá aquele efeito estufa na cidade, né? que os voláteis eles não conseguem sair da atmosfera
baixa da cidade, metano, ozônio em alta concentração, isso pode levar uma pessoa realmente a ter um fenômeno de asfixia, por exemplo. Podem causar a asma, que pode levar as pessoas a broncoespasmo, que pode ter uma relação com doenças infecciosas pulmonares, né? As cardiovasculares menos. As cardiovasculares, elas têm uma relação com mas aqui é mais relacionado realmente com doenças respiratórias e com doenças alérgicas, não só manifestadas na respiração, mas manifestadas muitas vezes até na pele, em outros locais. O Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, em dias de alta contaminação do ar, o risco em São Paulo de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares aumenta em 12% a 17%. As internações aumentam em até 60%. E as pessoas mais atingidas são idosos e crianças. Entre 10 e 12 pessoas morrem diariamente em São Paulo em decorrência da poluição do ar. Segundo os pesquisadores, 1 em cada 20 infartes é causado pela poluição. Avaliar a relação entre o sexo dos bebês e a poluição do ar, foram analisados 118 mil nascimentos na capital paulista e no município de Osasco. Selecionados os bairros com melhor qualidade do ar e também os considerados mais poluídos. E então, comparadas as estatísticas do número de bebês do sexo feminino ou do masculino que nasceram no período de 3 anos. Resultado: onde a poluição é maior, caiu o número de bebês do sexo masculino. Esses nascimentos da área mais poluída para a área menos poluída teve uma proporção de 1% de declínio. E isso significa exatamente 1.180 nascimentos masculinos a menos. Os resultados mostram que a poluição, além de interferir o aparelho respiratório e cardiovascular, está interferindo também na reprodução humana. Morar em cidades grandes muitas vezes não é uma opção, e sim uma necessidade. Neste caso, evite fazer exercícios físicos perto de avenidas e ruas movimentadas. Mantenha o seu ambiente de rotina livre de poeira e, se for o caso, umidifique o local. Deixar o carro em casa 2 vezes por semana já faz a diferença. Outra alternativa é praticar a carona solidária. E para pequenas distâncias, prefira andar a pé ou use a bicicleta. I think we can all agree, cycling produces no carbon emissions. And it's good for you.